Flamengo retoma contatos para tentar a contratação do atacante argentino Tati Castellanos da Lazio. Clube se despede de Juninho. Atacante utiliza as redes para deixar mensagem para a nação rubro-negra. E Cruzeiro tem interesse em Everton Cebolinha para 2026. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola. Cola esse dedo no like, ajude muito os nossos vídeos, ajude muito o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão inscreva-se. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule esse esquema parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. E tá bombando o Pix do milhão. É o Pix da virada. Faltando 10 dias para o sorteio do segundo, do terceiro e do quarto. O segundo lugar leva 1 milhão, o terceiro lugar leva também 1 milhão e o quarto lugar também 1 milhão de reais. E no dia 2 de janeiro tem um sorteio do primeiro lugar que leva 2 milhões de reais. É reta final do mês de dezembro e também do Pix da virada. Então adquira agora seus pontos clicando no link, no comentário fixado, na descrição ou apontando a câmera do seu celular para esse QR Code. Olha, gente, daqui a pouco tem a final da Copa do Brasil, o jogo da volta. O primeiro foi 0-0 lá na Neoquímica Arena e o jogo da volta é no Maracanã. Vasco e Corinthians se enfrentam. Quem ganhar a Copa do Brasil vai pegar aí o Flamengo na Supercopa do Brasil. E aí, tá torcendo para eu? Não tô torcendo para ninguém. Se pudesse perder os dois, aliás, eu não vou nem assistir esse jogo, para dizer a verdade. Mas daí sai o adversário do Flamengo da Supercopa do Brasil, que será disputada já no início do ano e a tendência é que seja em Brasília, lá no Mané Garrincha. Bom, vamos falar aqui de mercado da bola, porque o Flamengo está lá tentando resolver a situação com o técnico Filipe Luiz e, obviamente, vai renovar o contrato do seu diretor executivo José Boto, mas, segundo a jornalista Raíza Simplício, do Portal Gol, o Flamengo retomou os contatos para tentar a contratação do atacante argentino Tati Castellanos da Lazio. O clube sondou o staff do jogador para entender aí as condições de negócio e o interesse do atleta em retornar ao futebol sul-americano. Uma conversa está agendada para esta semana para avaliar aí a viabilidade da transferência. Lembrando que o Flamengo já tentou a contratação do argentino da Lazio neste ano, no meio do ano, na última janela, sem sucesso. O jogador até tinha interesse, em jogar no Flamengo, mas a Lazio dificultou e muito o negócio. O Flamengo tenta a contratação de um jogador para o setor de ataque, ali para disputar a posição com o Pedro. Lembrando que o Tati Castellanos tem características diferentes da do artilheiro do Flamengo. Deixa aí nos comentários se esse nome te agrada para a próxima temporada ou se você queria um outro atacante sem ser o argentino da Lazio, Tati Castellanos. Qualquer novidade, a gente informa ao torcedor rubro-negro. Ainda falando sobre mercado da bola, a Rede 98 de Belo Horizonte trouxe que o Cruzeiro monitora de perto a situação do atacante Everton Cebolinha, que pode deixar o Flamengo no ano que vem. O clube mineiro já entrou em contato com o staff do atleta. Márcio Cruz é o representante de Everton Cebolinha. E a diretoria rubro-negra não se opõe a uma negociação desde que receba uma proposta considerada satisfatória. A gente sabe que o Cruzeiro já levou 2 jogadores do Flamengo, um foi uma venda direta, que foi o zagueiro Fabrício Bruno, o outro, o Gabigol, foi de graça porque encerrou o contrato naquela ocasião, o último ano do presidente Rodolfo Landim. O Landim não quis renovar com o Gabriel Barbosa, ele acabou indo para o Cruzeiro e o Cruzeiro levou também o zagueiro Fabrício Bruno. Então o Everton Cebolinha é um outro atleta do Flamengo que o Cruzeiro tem interesse. Pedro Lourenço, que é o dono lá da SAF, lá do Cruzeiro, diz que não vai poupar recursos, vai investir pesado nessa janela do início do ano para qualificar ainda mais o grupo do Cruzeiro. Lembrando que o Everton Cebolinha pediu para sair no meio da temporada, o Filipe Luiz teve uma conversa com ele, segurou o jogador, mas ele tem algumas ofertas de clubes, inclusive de fora do país. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação do Everton Cebolinha,
que jogou bem na reta final da temporada. Libertadores da América, Campeonato Brasileiro e até mesmo na Copa Intercontinental. Você queria a permanência do Everton Cebolinha ou não? Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Tá sabendo aí da novidade? Tem o Rafla Shop. Aqui você nem precisa sair do vídeo. Tem uma aba aqui, produtos, dentro do próprio vídeo, que você encontra camisas do Flamengo, shorts, casacos, boné, troféus, quadros comemorativos. Todos os produtos você encontra, produtos oficiais, e você compra e recebe na sua residência. Entrega em todo o Brasil. E são produtos oficiais e licenciados. Mercado Livre, tem Magazine Luiza, tem Shopee, enfim, você encontra tudo no Shopping do Rafla, aqui na nossa nova ferramenta no YouTube, então dá aí aquela moral. O Flamengo se despediu do atacante Juninho, vendido ao futebol mexicano. Inclusive a gente falou nos últimos dias tudo sobre essa venda, e hoje nas redes sociais o Flamengo publicou uma foto do jogador com a Taça Libertadores e uma mensagem carinhosa: as ruas jamais vão esquecer. Juninho foi vendido ao Pumas do México na noite de ontem. O clube mexicano pagará 5 milhões de euros, 32 milhões e 300 mil reais pelo atleta, e o valor é o mesmo que foi pago pela diretoria ao Karabakh do Azerbaijão no início do ano. O Juninho foi o primeiro reforço dessa diretoria. Também nas redes sociais, o jogador publicou palavras de carinho e demonstrou gratidão e bom humor com a passagem pelo Flamengo. Palavras de Juninho: ciclo encerrado com a certeza de que vivi um sonho. Vestir o manto sagrado não é para qualquer um, e eu tive a honra de fazer parte da história vitoriosa de 2025. Vim para o Flamengo para realizar um sonho de criança, jogar no Maracanã, ganhar títulos, sonho que dinheiro nenhum compra. Fui privilegiado por viver algo que jamais em minha vida pensei que viveria. Conheci grandes jogadores que até pouco tempo via pela TV. Vi histórias de lendas do clube e pude dividir vestiário com muitos jogadores dos quais sou fã. E sim, eu vivi tudo isso e agradeço a todos. Agora, sobre a torcida, aquele mar vermelho e preto, PQP. Foi a coisa mais incrível que já vi na minha vida e pude ver cantando o meu nome, Juninho. E aí o apelido não dá para falar aqui, né? Sem contar os malucos que invadiram o nosso busão e as outras coisas que só a nação rubro-negra é capaz de fazer. Não consigo explicar. Só quem vive isso vai entender. E eu vivi, fiz história e posso contar. Obrigado, nação. Querendo ou não, gente, o Juninho foi campeão da Supercopa do Brasil contra o Botafogo, foi campeão carioca, fez até 2 grandes jogos contra o Fluminense na semifinal, na final, né? E foi campeão aí do Campeonato Brasileiro e campeão da Libertadores da América. Obviamente, os títulos que o Flamengo conquistou lá no Intercontinental, o Derby das Américas e a Copa Challenge, sem ter entrado em campo, né? Mas o Juninho, no período em que esteve no Flamengo, foi aí um jogador que a torcida abraçou, e ele sai aí, né, de peito aberto, agradecendo por ter vivido um sonho. Foi realmente uma loucura, né? O cara sai do futebol do Azerbaijão, do Karabakh, e vem para o Flamengo, num ano mágico do rubro-negro, que ganhou tudo. Imagina como fica a cabeça do Juninho, que agora vai lá para a terra do Chaves, vai lá para o Pumas do México. Boa sorte para você, Juninho. Gente, daqui a pouco tem a Copa do Brasil, tem a final. Corinthians ou Vasco podem ser o adversário do Flamengo na Supercopa do Brasil ano que vem. Imagina, Flamengo e Corinthians, que já disputaram muitas coisas, inclusive recentemente. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil diante do Corinthians, eliminou o Corinthians em algumas edições de Libertadores e também da Copa do Brasil. E o Vasco é o Vasco, né? Já pensou um Flamengo e Vasco, clássico dos milhões? Eu não tenho torcida. Quem ganhar a Copa do Brasil, parabéns, vai enfrentar o Flamengo, e o Flamengo vai com tudo para conquistar esse título da Supercopa do Brasil no ano que vem. Se você chegou até aqui, muito obrigado, né, pela sua audiência, pelo seu carinho de sempre. Deixa aí o seu like, é muito importante. O seu like ajuda demais aí os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. A gente volta com muitas informações sobre o mercado da bola, tem muita coisa acontecendo
E saiu agora, nesse momento, a informação do GE, que a gente vai desenvolver essa informação amanhã com mais calma. Flamengo oferece 2 anos de contrato ao técnico Filipe Luís, mas a renovação continua em compasso de espera. O treinador tem o menor salário entre todos os clubes da Série A e valores estão na mesa. Inclusive, a gente trouxe uma informação do jornalista Mauro César Pereira que essa negociação está complicada porque não é Flamengo e Filipe Luís, é Flamengo, Filipe Luís e Jorge Mendes, um grande empresário do mundo da bola português que tem trânsito em todos os clubes da Europa e é ele que está negociando pelo técnico Filipe Luís. E o valor pedido por ele foi considerado absurdo pelo Flamengo. Então a negociação ela acontece dessa forma, estica a corda dali, puxa daqui, né? Um oferece mais, o outro oferece menos, até chegar num denominador comum. Então vamos aguardar aí. O Filipe tem 10 dias, né, de contrato com o Flamengo, o contrato dele encerra no dia 31 de dezembro e amanhã a gente traz mais informações sobre tudo isso. O presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, tomou as rédeas dessa negociação, não compete mais ao Boto, é o BAP que está negociando diretamente com o Filipe e também com o seu empresário português Jorge Mendes. Um grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!